Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Céu e o Inferno. Aqui, diariamente, estudamos por mais ou menos 15 minutos o quarto livro da codificação espírita realizada por Allan Kardec, O Céu e o Inferno. Nós estamos na primeira parte desta obra, na primeira parte desta obra, que trata da doutrina. Estamos no capítulo 4, cujo título é O Inferno. E estamos no item 10. E hoje vamos para a sexta e última parte do item 10. No item 10, Allan Kardec nos traz um trecho do livro Telêmaco. É um texto, na verdade, não é? É um texto, não é um livro. É um texto que Fénelon escreve com o nome de Telêmaco, que é o personagem que vai ver, vamos dizer, tem uma visão bem minuciosa do que acontece no inferno. Aqui o inferno pagão, não é? Dos gregos. E escreve esse texto falando dos diversos tipos de sofredores que existem lá no inferno pagão. E ontem nós vimos, por último, quando ele falou dos reis da Lídia. Lídia é um local, não é? Vamos ver aqui só rapidamente o último parágrafo de ontem, quando Telêmaco diz: entre esses objetos que fazem eriçar os cabelos de Telêmaco sobre a sua cabeça, sim, porque é Fénelon escrevendo, inclusive, as reações dele, né? Do personagem principal. Viu vários antigos reis da Lídia que foram punidos por preferirem as delícias de uma vida lânguida ao trabalho para o alívio dos povos, que deve ser inseparável da realeza. Então, começamos hoje com o parágrafo que diz: esses reis se reprovavam, ok? Esses reis se reprovavam uns aos outros pela sua cegueira. Um dizia ao outro que tinha sido seu filho: não vos recomendei a miúdo durante a minha velhice e antes da minha morte para reparar os males que eu fizera pela minha negligência? Então, o pai ralhava com o filho no inferno porque o filho acabou fazendo a mesma coisa que o pai fez. Ah, infeliz! Ah, infeliz pai, dizia o filho, fostes vós que me perdestes. Foi o vosso exemplo que me inspirou o Fausto, quer dizer, o gosto pelo luxo, o orgulho, a volúpia e a dureza para com os homens, no caso, o povo a quem eles deveriam cuidar como reis. Vendo-vos reinar com tanta fraqueza moral e cercado de aduladores vis, ou seja, maus, acostumei-me a gostar da adulação e dos prazeres. Acreditei que o resto dos homens era, com relação aos reis, o que os cavalos e outros animais de carga são na consideração dos homens, quer dizer, animais aos quais não se faz caso senão enquanto prestam serviços e proporcionam comodidades. Puramente utilitário, né? O uso dos seres humanos para eles. Acreditei, e fostes vós que me fizestes acreditar, e agora sofro tantos males por vos imitar. A essas reprimendas acrescentavam as mais horrendas maldições e pareciam animados de raiva para se dilacerarem um ao outro. Ao redor desses reis, volteavam ainda vamos dizer assim, aqueles animais da noite que ficam rondando, não é, o acampamento.
As suspeitas cruéis ficavam também ali em volta o tempo todo. Os vãos alarmes, as desconfianças que vingam os povos das durezas de seus reis. A fome insaciável de riquezas. Acabou, né? A falsa glória, sempre tirânica, e a fraqueza desprezível que redobra todos os males que se sofrem sem poder jamais dar sólidos prazeres. Então viviam ali naquele relembrar dos tempos faustos do luxo, quer dizer, ficavam ali atacando uns aos outros, mas estavam mesmo, era sentindo falta daquilo que deixaram para trás. Ficaram viciados, não é? Ficaram viciados naquilo tudo. Viam-se vários desses reis severamente punidos pelos males que fizeram, mas... desculpa. Viam-se vários desses reis severamente punidos não pelos males que fizeram, mas por terem negligenciado o bem que tinham o dever de fazer. Então, não é nem por terem feito lá do luxo e dos prazeres, não. É porque ficaram só nisto e não cuidaram do bem-estar do povo. Aí poderiam perguntar, Cristina, então se tivesse, seria menos? Estamos falando aqui das tradições do povo pagão. Ok? Não vamos esquecer o contexto que estamos falando. Todos os crimes dos povos que se originam da negligência, ou seja, os povos que fazem crimes e cometem esses crimes porque seus governantes foram negligentes com eles, com a qual se faz observar as leis, eram imputados aos reis. Então, os crimes dos povos que não tinham o apoio dos seus reis não eram colocados na conta dos povos, e sim na conta de seus reis, que não cuidaram o suficiente para evitar que o seu povo fosse cometer crimes. Eram imputados aos reis, que não devem reinar senão a fim de que as leis reinem pela sua intervenção. Então, eles não são a lei, eles devem fazer cumprir a lei. Imputava-se-lhes também todas as desordens originadas pelo excesso, pelos excessos, do luxo e de todos os outros excessos que atiram os homens em um estado violento e na tentação de desprezarem as leis para adquirirem bens. Aí entra a corrupção, entra o crime, não é? Muitas vezes o latrocínio e outros tantos. Sobretudo, tratava-se rigorosamente aos reis que, em lugar de serem bons e vigilantes, pastores dos povos, não sonharam senão arruinarem o rebanho como lobos devoradores. Então, ficou bem esclarecido aqui o inferno que era vivido pelos maus reis. Mas o que consternou, ou seja, o que perturbou Telêmaco, o que o perturbou mais, foi ver nesse abismo de trevas e males um grande número de reis que, tendo passado na terra por reis bastante bons, foram condenados às penas do Tártaro. Tártaro é o inferno. Por se terem deixado governar por homens maus e astuciosos, ou seja, espertalhões. Estavam punidos pelos males que tinham
deixado fazer com a sua autoridade. Então, eles tinham que sejam generais, que sejam ministros, homens de poder, o que for, eles deixavam que eles fizessem o que quisessem. Então, e faziam o quê? Mais excessos e crueldades. Também eram porque eles deveriam controlar o poder dos seus súditos, para que eles não fizessem abusos de poder. Muito comum de acontecer. Além disso, a maioria desses reis não foi nem boa nem má. Tanto a sua fraqueza fora grande. Não temeram jamais o não conhecerem a verdade. É interessante, não é? Não temeram não terem conhecido a verdade. Lembrando Jesus, conhecereis a verdade vos libertará. A verdade estava também acessível a eles. A verdade está aí. Mas é preciso que haja uma vontade que queira buscar esta verdade e usar esta verdade para se transformar. E isto não aconteceu com eles. Por isso também estavam ainda mais comprometidos com o mal desta cultura. Nunca tiveram o gosto da virtude, nem colocaram o seu prazer em fazerem o bem. O bem não dizia nada a eles. O que dizia mesmo eram os excessos. Os excessos. E aqui termina o inferno pagão, o texto que Kardec escolheu por ser um texto mais simples para o nosso entendimento. Uma característica de Allan Kardec, no seu didatismo, na sua excelência como professor, é explicar com calma, para nos fazer pensar, raciocinar. Eu não sei quantos amigos, mas eu percebi vários pontos de tangência entre o que nós sabemos das regiões trevosas e das consciências devedoras de si mesmo, que ficam muitas vezes ali retidas até que revejam e busquem a ajuda do alto, e aí isto é diferente, porque o inferno que conhecemos não é inferno, não é? Existem regiões sombrias, podendo ser até trevosas, mas está sempre sob os cuidados do alto, e aqui nós vemos também que o Tártaro era cuidado até por um deus que cuidava do Tártaro, Plutão, mas eram penas eternas, ninguém saía de lá. Diferente do que sabemos, nós somos seres em progresso e chegaremos à pureza de espírito. Poderemos ficar estacionados ou rodando em círculos o tempo que quisermos, até acordarmos, despertarmos e queremos seguir adiante. Neste momento, quando cansarmos, porque nós aprendemos no Livro dos Espíritos, o mal cansa. Por quê? Não queremos mais aquelas consequências negativas toda vez que erramos no uso do livre-arbítrio. Chega uma hora que a gente diz, já sei, não quero mais, agora eu vou seguir outro rumo. Aí passamos a fazer bem. Fica, então, aqui. Eu particularmente aprendi bastante, muito. Agora vamos aprender mais. Vamos tratar, a partir de amanhã, do quadro do inferno cristão. Muito bem. É isso, queridos amigos. Vamos ficando por aqui.
Que Jesus nos abençoe a todos. Até amanhã com mais um projeto 15 minutos do Céu e Inferno. Muita paz a todos.